Olá, eu sou a Carla Bianchi e este é o programa Papo de Recreio. Vem comigo! O Dia Nacional da Língua Portuguesa é comemorado em 5 de novembro. A data foi instituída pela Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006. A escolha foi em virtude do nascimento de Rui Barbosa, escritor e político brasileiro, que se dedicou profundamente ao estudo da língua. Já em 2019, a 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco decidiu proclamar o dia 5 de maio de cada ano como Dia Mundial da Língua Portuguesa. A língua portuguesa é não só uma das línguas mais difundidas no mundo, com mais de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes, como é também a língua mais falada no Hemisfério Sul. E foi em 26 de junho de 2013 que a Presidenta da República, Dilma Rousseff, sancionou a Lei nº 12.835, que instituiu oficialmente o Dia Nacional da Matemática, em 6 de maio. Data de nascimento de Júlio César de Melo e Souza, o Malbatã, ele publicou 120 livros, sendo 51 voltados à matemática. Embora no dia 6 de maio, países que têm a língua portuguesa como idioma oficial celebrem o Dia Mundial da Língua Portuguesa, em Portugal, os portugueses reservam também o dia 10 de junho, Dia de Portugal e feriado nacional para celebrar a língua portuguesa. Foi nesse dia que, em 1580, um dos maiores poetas da nossa língua, Luís de Camões, faleceu. Países que têm a língua portuguesa como idioma oficial: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Pitágoras, Arquimedes e Isaac Newton. Quando alguém te pergunta quais são as pessoas mais famosas que se dedicaram à matemática, provavelmente algumas dessas pessoas virá à mente. Mas além da área de estudo, já notou alguma outra semelhança entre elas? Todos eles são homens. Isso significa que não há mulheres matemáticas de destaque? Muito pelo contrário. O que acontece é que a história demorou um pouco mais para dar o devido lugar de protagonistas às personagens femininas. Hipátia de Alexandria é a primeira matemática reconhecida pela história. Ela nasceu em 370 d.C. e entre suas contribuições para a ciência está nada menos do que a invenção do hidrômetro. Hipátia estudou em Atenas, na Grécia, e retornou à cidade egípcia, onde nasceu para ser professora. Era conhecida por tratar todos os seus alunos igualmente. Escreveu manuscritos e comentários sobre trabalhos de matemáticos já consagrados. Katherine Johnson. A matemática afro-americana é uma das personagens retratadas no filme Estrelas Além do Tempo, que resgata a trajetória de cientistas negras que trabalharam na NASA durante a corrida espacial, na década de 1960. Naquela época, ainda não se usava computadores para fazer cálculos complexos, e foi Katherine a responsável pelas contas que garantiram a ida e a volta de astronautas ao espaço com segurança. Por ser mulher e negra, sofreu muito preconceito, mas seu pioneirismo na ciência espacial foi incontestável pelos trabalhos, pesquisas e artigos científicos que produziu. Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, primeira doutora em matemática do Brasil, foi também a primeira mulher a se tornar membro titular da Academia Brasileira de Ciências, em 1951. Em sua carreira, a pernambucana atuou em instituições de prestígio como a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, onde foi a primeira mulher a ministrar aulas de geometria no curso de engenharia. Participou da criação do CNPq. Maria Mirzakhani, a iraniana, foi a primeira mulher a receber a medalha Fields em 2014. PhD em matemática pela Universidade de Harvard, deu aulas na Universidade de Princeton e na Universidade de Stanford.
Entre suas áreas de pesquisa estava a geometria algébrica, geometria diferencial, sistemas dinâmicos, probabilidade e topologia de baixa dimensão. Marianne, inclusive, inspirou a criação do Dia das Mulheres na Matemática, Jo Boaler. A professora de Educação Matemática de Stanford, criadora do Mentalidades Matemáticas e cofundadora do YouGBet, vem revolucionando a maneira de ensinar a matéria dos números. Autora de diversos livros, se baseia em pesquisas da neurociência para derrubar mitos sobre a disciplina, como a crença de que há pessoas boas e ruins nela. Para Jo, todos podem aprender em altos níveis. Por isso, sua abordagem de ensino usa métodos ainda pouco explorados nas aulas de matemática, como recursos visuais. E seu programa tem dado resultados. No Brasil, alunos que experimentaram mentalidades matemáticas em um curso de férias evoluíram em apenas 10 dias, o equivalente a 1 ano de escolaridade em conceitos matemáticos. Selecionamos alguns nomes de escritoras e escritores de língua portuguesa que merecem a nossa atenção e a nossa leitura. Fernando Pessoa, Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, José Saramago, Conceição Evaristo, Mia Couto, Florbela Espanca, Paulina Chiziane, João de Barros e ainda tem muito mais. Corre na biblioteca da sua cidade ou faz uma pesquisa rápida na internet e descubra o vasto mundo da literatura de língua portuguesa. Depois de tantas descobertas, vamos para o nosso quadro Papo Reto, espaço dedicado a ouvir quem entende do assunto. Língua portuguesa, e o que falar do nosso idioma? A língua portuguesa não é tão difícil e tão complexa como muitas pessoas defendem. Pois é, nós temos 5 regiões no país, 5 formas específicas de se falar. Mas quando nós juntamos tudo isso, nós temos, sabe o quê? Uma grande riqueza cultural expressa no nosso idioma. Obviamente, há situações em que precisamos ser mais formais. É o caso do texto escrito, atento às convenções gramaticais, à questão da ortografia, ficar atento na hora de escrever, até mesmo aqui na internet, que nos dá, de certa forma, um despojamento. A linguagem oral não, a linguagem oral nos dá mais liberdade, nós podemos ser mais descolados, criativos, e a língua portuguesa se torna tão rica justamente por isso. Nós criamos novas palavras nesse processo de comunicação, são os neologismos, palavras que vão surgindo para atender às nossas necessidades comunicativas. E a internet é um local interessante, onde muitas palavras já surgiram por conta, como eu já disse, desse espaço e também do contexto. Mas aqui, o que a gente precisa mesmo saber é que não existe tanta complexidade. Precisamos mergulhar na nossa criatividade que a língua permite e falarmos, ouvirmos e principalmente escrevermos de forma descontraída, de forma leve, usando aquilo que nós aprendemos nas aulas de língua portuguesa também, sem aquela pressão do é difícil, até porque isso não é verdade, né, gente? A língua portuguesa é rica, é criativa e aliás, nós somos criativos ao usá-la. Ela nos permite essa criatividade na hora de desenrolar o nosso papo. Olá, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre a importância da matemática no dia a dia. Quem nunca ouviu, um professor ou mesmo aluno fez aquela perguntinha básica, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Aonde é que a matemática está presente no meu dia a dia? Professor, aquele assunto tal, aonde é que eu vou usar isso? Bom, estou aqui para te dar algumas situações. Exemplo, imagina que você precisa se deslocar de um ponto para o outro. A distância da minha casa até a escola. Você está trabalhando distância entre pontos. Você, inclusive, associa essa distância ao tempo gasto. E aí a gente já entra numa aplicabilidade junto com a nossa área, de física, tá? Então,
Tem outra situação muito pontual, aquela onde você faz uma certa compra, né, em conjunto, vai fazer um lanche com os amigos e aí divide, né, entre a quantidade de pessoas que estão presentes, vocês resolvem fazer um lanche coletivo e etc. Então assim, gente, tem várias situações onde a matemática está presente. Outra muito interessante, também muito comentada pelos nossos colegas da área. Imagina que você adora jogar futebol ou mesmo basquete. Quando você vai fazer uma cobrança de falta, ou quando você vai fazer um arremesso, ou ainda quando você está fazendo um ataque no vôlei, né? Então temos aplicações da matemática na questão da parábola que é feita, né? O deslocamento dessa bola. Então assim, gente, são várias situações. E tem um detalhe para te contar. Você sabia que a matemática tem um dia? A matemática tem um dia e tem também o dia do matemático. Que tal você dar uma pesquisada? Fica aí uma dica interessante porque você vai conhecer um mundo que talvez ainda não tenha sido tão navegado por você. Então, fica a dica aí e eu te espero em outros momentos. Tchau, tchau! E agora, vamos ouvir os nossos estudantes. E aí, galerinha, o que vocês querem saber? Qual é a maior palavra da língua portuguesa registrada no dicionário? Eu vou dizer agora, é a pneumo ultramicroscópico silicovulcanoconiótico, quase não sai. É uma palavra enorme, ela tem 46 letras e se refere a pessoas que têm uma doença. Que doença é essa? É uma grave infecção pulmonar causada por inalação de cinzas vulcânicas. Para que tantos cálculos? De forma prática, onde encontramos a matemática no dia a dia? Oi, acabei de receber uma perguntinha, né, de um aluno que está pedindo para exemplificar situações do dia a dia, né, onde a matemática está presente. Bom, imagina o seguinte, quando você, né, se descobriu pessoa no mundo, a sua mãe, né, passou por um período de gestação, quando ela descobriu que ela estava esperando por você, ela passou a fazer o acompanhamento, né? Então iniciou-se uma contagem de tempo. Geralmente o período é de 9 meses, né? Se não houver nenhum problema de saúde, nem demais intercorrências. Então, a partir do momento que ela soube que ela esperava por você, então já tem todo um acompanhamento. Ela vai, quando chega lá o médico obstetra, ele mede o tamanho da barriga, o diâmetro, tudo direitinho. Tem os exames de imagem também, né, onde são feitas algumas medições. E lá você vê inclusive a presença, né, dessas medições com réguas muito sofisticadas. Os cálculos, né, toda a engenharia por trás desse nascer de uma criança é um processo bem, né, complicado de cálculo mesmo. A vantagem é que nós não precisamos fazer esse cálculo manualmente. Quer ver outro exemplo? Imagina a construção de pontes. Imagina a composição dessas pontes. Olha, eu estou aqui em Timon, tá? E ao visitar Teresina, que é bem aqui próximo, nós passamos por pontes. Tem uma ponte muito bonita lá em Teresina, chamada Ponte Estaiada. Gente, imagina a engenharia por trás, todos os cálculos, para que todos aqueles elementos fossem colocados certamente naquela posiçãozinha para dar aquele desenho, aquele layout. Imagina lá em São Luís a manutenção das pontes, a manutenção dos prédios, toda aquela estrutura que é montada, né, para que as pessoas, os trabalhadores consigam fazer essa manutenção. Então, gente, tem muita matemática envolvida, tem muito cálculo por trás daquelas ações ali, tá? E aí são só alguns exemplos, né? E vocês podem ficar à vontade, refletindo aí em outras situações onde a matemática está presente. Até a próxima! Você sabia que a rede pública de ensino do nosso estado realiza atividades criativas e motivadoras no ensino da língua portuguesa e matemática? Olá, eu sou Arthur Henrique, estudante do terceiro ano do ensino médio no Centro Educamar José Almeida Ramos. Hoje vim apresentar para vocês o nosso projeto realizado na escola pelo Componente Curricular Matemática, com a ajuda dos professores, que é o projeto de projeções ortogonais. Ele foi realizado primeiramente no laboratório, baseado em várias questões e exercícios, e depois apresentado ao público, também em forma de questões do Enem. Com a ajuda das diversas figuras geométricas encontradas no nosso laboratório, foi possível realizar o projeto da forma mais adequada possível,
e assim repassamos ao público em forma de grupo. O projeto foi realizado no pátio da escola e com a participação dos outros estudantes foi possível uma grande exposição do componente curricular matemática. Olá, me chamo Ana Sofia e sou estudante do Centro Educamar José Almeida Ramos, da primeira série do ensino médio. Meu professor de língua portuguesa, Leandro Veloso, realizou um projeto que se chama Todos Somos Extraordinários, com o livro O Extraordinário. Nele, os estudantes teriam que assistir a um filme e responder as 50 questões. O interessante é que essas 50 questões não poderiam ser respondidas somente assistindo ao filme, e sim realmente lendo o livro. Nele, depois, as turmas de primeiro ano realizaram apresentações sobre diversos temas abordados no texto e no filme, que eram a empatia, a solidariedade, o bullying como tema principal. Uma frase bastante marcante no livro e no filme é: toda pessoa deveria ser aplaudida de pé pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos no mundo. Aung Fuon. Que lindo! Parabéns pelo trabalho! Nossos estudantes são nota 10, não é mesmo? E aí, gostou do tema? Quer saber mais? Acesse a nossa rede social e fique por dentro dos assuntos que bombam do recreio à rede social. E até o próximo Papo de Recreio! Meu Deus! 3, 2, 1. E aí, gostou do nosso tema? Quer saber mais? Quem não quer trocar? É mesmo? Faz o final. Então, faz o final aqui, Oni, chamando aqui, ó. E aí, gostou do tema? Quer saber mais? Quer saber mais? Quer saber mais? Acesse a nossa rede social e fique por dentro dos temas que... dos assuntos. Tá falando que é saber. Aleluia. Até a próxima. Isso. 3, 2, 1.